Pronto aí, pessoal? Isso, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje nós vamos dar início aí à filosofia moderna e a conhecer um pouquinho de cada um dos filósofos modernos. Vamos começar por Thomas Hobbes, filósofo inglês que nasceu em 1588 e morreu em 1679. Portanto, aí na transição do século XVI para o século XVII. Um importante filósofo aí de duas escolas filosóficas modernas diferentes. Primeiro, no campo do conhecimento, ele vai defender o empirismo. O empirismo é uma corrente filosófica que diz que tudo que nós conhecemos graças à experiência. A experiência sensível. Ou seja, graças aos 5 sentidos. Não há nada no nosso intelecto que não tenha ele chegado, senão por meio dos nossos sentidos. Quais são os sentidos que nós usamos para conhecer o mundo? Visão, audição, tato, paladar e olfato, né? E ele vai trabalhar também, além de no campo da teoria do conhecimento, vai trabalhar com a teoria política. E na teoria política ele vai defender aí o contrato social. O que significa isso? Segundo Thomas Hobbes, os seres humanos, antes de viver em sociedade, antes de criar e desenvolver o Estado, eles viviam no estado de natureza. E nesse estado de natureza eles viviam no estado de guerra de todos contra todos. Por quê? Porque o ser humano é mau por natureza. O ser humano, ou o homem, é o lobo do homem, ou seja, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Então, nesse estado de natureza, antes de criar o Estado e a sociedade civil, os homens viviam em guerra de todos contra todos. Por quê? Porque o homem é mau, o homem é violento, o homem é egoísta por natureza. Então, por ser mau, por ser egoísta, por ser violento, sem nenhum tipo de restrição, como a liberdade absoluta, os seres humanos vivem se matando, se roubando e se escravizando. Aí, em determinado momento, cansados de viver esse estado de guerra de todos contra todos, os seres humanos resolveram fazer um contrato social. Eles se reuniram e decidiram o seguinte: vamos limitar a nossa liberdade e o nosso direito absoluto de fazer aquilo que quiser e bem entender, e vamos criar a sociedade civil e o Estado. E a função do Estado vai ser limitar essas liberdades, limitar o nosso poder. Para quê? Para que assim a gente possa ter um mínimo de paz e segurança, para impedir que a gente viva se matando, para que o Estado impeça que a gente viva se roubando ou tirando a liberdade uns dos outros. Então, essa é a teoria do contrato social. Para Hobbes, os seres humanos viveram ou passaram a viver em sociedade organizada, criaram o Estado para que o Estado possa limitar a nossa violência, a nossa maldade natural. Então, esse é o objetivo da existência do Estado. O Estado existe para impedir que a gente se mate, para impedir que a gente se roube e se escravize. E aí, então, os indivíduos renunciaram à sua liberdade, aos seus direitos naturais, e entregaram o direito de fazer justiça com as próprias mãos para o Estado. Agora o Estado tem o poder absoluto. Por isso, Thomas Hobbes é um defensor do absolutismo. Vocês lembram o que é o absolutismo? O absolutismo foi um regime de governo que existiu no início da modernidade, onde o poder absoluto estava nas mãos dos reis. Então, para Hobbes, o poder absoluto tem que estar nas mãos do Estado. Pode ser de um rei ou pode ser de uma assembleia de homens. Mas desde que o Estado tenha poder absoluto sobre a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens. Então, se a gente representar uma ameaça para a sociedade, o Estado tem o direito de tirar a nossa vida, nos matar. O Estado tem o direito de nos prender, tirar a nossa liberdade. E o Estado tem o direito de tirar os nossos bens, de confiscar a nossa propriedade. Então, para que vivamos numa situação, num estado de paz e segurança, o Estado tem que ter poder absoluto sobre a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens. Aqui então ele vai trabalhar uma perspectiva diferente dos pensadores absolutistas antes dele, como Jacques Bossuet.
Jacques Bossuet dizia que os reis devem ter poder absoluto, porque Deus assim o quis. É a teoria do direito divino dos reis. Para Hobbes, não é Deus que garante o poder absoluto dos governantes. Na verdade, são os indivíduos que se reuniram em sociedade e fizeram um contrato social. Não é Deus quem deu poder ao rei, mas os homens que, reunidos em assembleia, renunciaram ao seu direito de fazer justiça com as próprias mãos e entregaram esse direito para o Estado. Então agora o Estado tem poder absoluto sobre a nossa vida, a nossa propriedade, os nossos bens. Se a gente representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode nos matar, tirar a nossa vida. E é isso que o Estado faz, não é? A polícia não tem esse poder? A polícia é um braço armado do Estado para proteger a sociedade. E aquelas pessoas que representam ameaça para a sociedade, o policial pode atirar, pode matar, pode prender. E o Estado também pode confiscar os bens e as propriedades, né? Então essa foi a grande importância aí do Thomas Hobbes. Ele deu origem à teoria do contrato social do Estado. Para ele, o Estado deve ter poder absoluto sobre a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens, para impedir que a gente se mate, que a gente viva se roubando e se destruindo. Por quê? Porque o ser humano é mau por natureza. O homem é o lobo do homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Se a gente for deixado a Deus dará, sem nenhum limite, a gente vai viver se matando, se roubando e se escravizando. Então ele tinha uma visão profundamente pessimista da natureza humana, porque o ser humano é mau por natureza. Ele chegou a essa visão em razão do estado de natureza ser governado aí pelo mesmo tipo de leis inexoráveis do mundo físico, ou seja, as leis da selva. Na selva, na natureza, sem um Estado, sem nada colocar limites, os animais vivem se matando, vivem se devorando, vivem roubando uns aos outros ali, se submetendo uns aos outros, assim também é o ser humano. Então, por isso foi necessário fazer um contrato social e criar o Estado. A função do Estado é garantir o mínimo de paz e segurança. Impedir que a gente se destrua. Existe, porém, um jeito de escapar de tal situação que, com certeza, qualquer pessoa racional adotaria. Ou seja, renunciar ao direito de fazer justiça com as próprias mãos. No estado de natureza, os indivíduos faziam justiça com as próprias mãos. Agora, nós não temos mais esse direito. Quem tem o direito de fazer justiça? O Estado, né? É como se qualquer ser humano dissesse a outro, né? Eu autorizo e cedo o meu direito de governar a mim mesmo, de fazer justiça com as próprias mãos, a esse homem ou a essa assembleia de homens, representados pelo Estado, com a condição de que você ceda seu direito a ele e autorize todos os seus atos da mesma maneira. Então você cede todo o poder ao Estado agora. O Estado tem poder sobre a nossa vida, nossa liberdade e os nossos bens. Se você representar uma ameaça para a sociedade, ele pode te matar, ele pode te prender e tirar aquilo que você tem. De alguma forma o Estado ele tem esse direito, né? O Estado, como eu disse, a polícia pode tirar a nossa vida, pode nos prender, a justiça pode também confiscar os nossos bens. O poder absoluto ainda encontra-se nas mãos do Estado de alguma forma. Não de forma despótica. A diferença de Hobbes para a atualidade é porque Hobbes dizia o seguinte: quando você renuncia ao direito de fazer justiça com as próprias mãos, você não tem mais direito nenhum. O Estado agora é que tem todo o direito. Então o povo não pode nem se rebelar contra o governo, porque o povo renunciou ao direito de fazer justiça. Agora esse direito está com o Estado. Então essa é a diferença. Hoje o povo pode até se rebelar, pode se organizar, pode de alguma maneira mudar o governo. Para Hobbes não havia previsão disso, porque nós renunciamos aos nossos direitos para ter o mínimo de paz e segurança. Então agora nós não temos direito algum mais, nós nos tornamos súditos do Estado. Então ele argumentava que o poder de qualquer soberano deve ser absoluto.
Isso é absolutismo. Mas é um absolutismo diferente. O rei, ou o governante, ou o Estado tem poder absoluto, não por vontade de Deus, mas porque nós fizemos um contrato social. Os seres humanos, em determinado momento, se reuniram, se organizaram e renunciaram ao direito de fazer justiça com as próprias mãos, entregaram esse poder nas mãos do Estado. Então é óbvio que existem problemas com essa concepção, principalmente no aspecto de o povo, para Hobbes, não pode se rebelar contra o governo, porque o povo renunciou aos seus direitos e entregou todo o poder nas mãos do Estado. Então o povo não pode sequer reclamar, ele tem que aceitar, porque o Estado está garantindo a nossa paz, a nossa segurança. As ideias de Hobbes, não obstante, foram extremamente influentes. De alguma forma o Estado ainda tem poderes absolutos hoje, com a diferença de que a gente pode se rebelar, a gente pode se organizar, pode mudar o governo. Hobbes não previa isso. Atualmente, apesar de poucas pessoas argumentarem que a sociedade deva ser fundada sobre o poder absoluto de uma única pessoa, ele também não defendia que era uma única pessoa, podia ser uma ou uma assembleia. O Estado, a configuração dele pode ser de acordo com o que o povo ali decidir na hora de fazer o contrato. Mas depois do contrato feito, o povo renuncia ao poder de fazer justiça com as próprias mãos. Né? Muitos aceitariam que o contrato social do tipo imaginado por Hobbes seria tanto desejável quanto necessário. Né? Na verdade, de alguma forma é. E nessa perspectiva, segundo Hobbes, né, isso vai contra as visões liberais. Os liberais defendem que deve se preservar as liberdades. E os seres humanos livres, sem a influência e a ação do Estado, se organizariam muito melhor. Para Hobbes, não. Sem o Estado, o que acontece? Segundo Hobbes. Anarquia. Anarquia. Um estado de guerra de todos contra todos. É todo mundo se matando, se roubando. Então o Estado é que coloca limites. Por quê? O Estado vai criar as leis. E as leis vão impedir que a gente se mate, se roube, se escravize. Então, a galera do anarcocapitalismo tem que explicar como que a gente vai viver de forma livre, sem o Estado, e respeitando, por exemplo, a propriedade privada. Porque a propriedade privada, ela só existe por conta do Estado. É o Estado que, através de leis, coloca o seguinte: você tem o direito a usufruir daquilo que você conquistou através do fruto do seu trabalho. Se não houver isso, quem vai proteger a sua propriedade? Você mesmo? Mas, e aí? Todo mundo assim, nós vamos viver num estado de caos. Porque você protege a sua propriedade, mas se alguém tiver armas mais poderosas que as suas para que você se protegendo, ele vai te tomar o que você tem. Então é a lei da selva, é a lei do mais forte. Então você tem o direito de autodefesa, na perspectiva libertarista, né, dos anarcocapitalistas, beleza, tem o direito de autodefesa. Mas e o seu poder econômico é tão grande quanto o do outro? Porque as suas armas podem ser mais fracas que a do outro. Se as armas do outro forem mais fortes que a sua, ele tem o direito de se apossar das suas coisas? Se não, por que ele não tem esse direito se não tem Estado? É o Estado quem coloca limites e consegue, de alguma forma, manter o mínimo de paz e segurança. Então, para Hobbes, funciona assim, né? Então, o estado de natureza é a situação imaginária. Ele imagina, né, caracterizada tanto pela ausência de governo, a ausência do Estado, como pelas variedades de restrições sociais típicas das sociedades existentes. Então, o estado de natureza é um estado que os seres humanos viviam antes de viver em sociedade civil, sociedade organizada, com o Estado. Nesse estado, os seres humanos viviam em constante guerra de todos contra todos. Iam se matando, se roubando, se escravizando. Porque não tinha ninguém para colocar limites no poder uns dos outros. Cada um tinha o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Aí nesse estado é um estado de caos total. É olho por olho e dente por dente, né? Uma pessoa mata, outra vai matar a outra, outra mata a outra.
Compreenderam o pensamento de Thomas Hobbes aí, galera? Entenderam? Alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Favorável? Então, por hoje, é isso aí.